Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Amém. Como é bom participar de uma igreja que está sempre ativa, né? Em trabalho. Muita missão nesse mundo. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós exaltamos o seu nome, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui e por tudo que o Senhor irá fazer ainda, Pai, durante esse dia. Nós te bendizemos e honramos o seu nome, glorificando a ti, ó Deus, por cada ação do Senhor durante esse dia, por ter nos dado, ó Deus, pela graça do Senhor, a bênção de abrirmos os nossos olhos e contemplarmos mais um dia de vida como um presente do Senhor para nós. Senhor, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor por esse momento e pedir e rogar ao Senhor para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa usar, ó Deus, a minha vida como instrumento nas suas mãos. Humildemente eu te peço, Pai, que o Senhor possa falar à sua igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração. Que o Senhor toque os corações e mentes aqui presentes com a sua palavra, Deus, porque é ela que faz toda a diferença em nossas vidas. É ela, Deus, que nos ilumina e nos transforma, Pai. Por isso, neste momento, eu entrego para o Senhor, ó Deus, essa mensagem, para que o Senhor possa, ó Deus, fazer uso assim como o Senhor bem entender, Pai. Que cada coração aqui esteja receptivo àquilo que o Senhor quer falar. Assim oramos, assim eu rogo a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para mim e que tocou muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra, onde está descrita lá em Lucas, capítulo 15, nos versículos 8 até o 10. É uma perícope muito pequena, são 3 versículos, né? E nesses 3 versículos nós podemos colher muitos ensinamentos do Senhor para nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos isso. Amém? Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, ele nos mostra aqui um olhar para o que tem valor. E a mensagem dessa manhã é sobre a dracma perdida, o valor que Deus vê em você. Meus irmãos, nós temos nesse texto de Lucas, capítulo 15, outras 2 partes que falam daquilo que foi perdido. Nós temos a ovelha que se perde por uma fragilidade, nós temos também em seguida o filho que se perde por uma rebeldia. Mas no centro desse capítulo está a dracma perdida. Bem no centro dele é o lugar onde Deus nos dá uma mensagem, onde ele diz que a dracma que se perde sem voz, sem vontade e sem movimento, a dracma que se acha perdida dentro do seu próprio lar, dentro do seu próprio lugar. A dracma representa pessoas que se perdem sem perceber, pessoas que continuam dentro da casa, mas já não estão no lugar de honra, continuam perto, porém não estão mais alinhadas, continuam presentes, mas apagadas por dentro. Por estar fora do seu lugar de pertencimento, perde o seu propósito e valor. Jesus, com sua sabedoria divina, ele nos traz a mensagem nessa parábola para nos mostrar como Deus se move quando alguém cai da posição original, da posição para a qual ele mesmo estabeleceu, onde se cumpre o propósito dele nesta vida. Quando nós destacamos a palavra dracma, a dracma é uma moeda, é uma espécie de valor monetário que era estabelecido sobre um metal, e esse metal era usado no comércio em geral. E também significava um valor que era pago para um dia de trabalho de um especialista na época. A dracma, ela tem uma ligação
com uma substância, um metal que naquele tempo tinha muito valor, que era a prata. Mas de nada vale nós termos um metal que tenha uma substância que, mesmo que seja preciosa, de nada vale ela ser substancialmente valiosa se não existir aqueles que atribuem valor a essa substância, ou aquele que atribui valor a essa substância. E é exatamente esse o contexto que nós estamos, onde Jesus nos coloca que uma mulher, quando percebeu que perdeu uma de suas dracmas, quando percebeu que perdeu uma de suas moedas, ela se importou com isso, ela se envolveu com isso. Essa mulher, ela foi em direção de buscar encontrar aquilo que havia perdido. Nós temos também uma ideia de que quando você está fora do lugar certo, qual é o valor que você tem? Esse é o questionamento. Quando a dracma foi perdida, ela deixou de compor toda a estrutura das 10 dracmas que pertencia a essa mulher, que para ela era extremamente valiosa. E quando nós estamos fora desse lugar, qual é o tipo de valor que nós temos? Nenhuma moeda tem valor em si mesma. Precisa que uma autoridade defina como um bem de valor é, que dê garantias de seu valor e que estabeleça o quão preciosa ela é. Quando nós pegamos o nosso dinheiro, o real, nós sabemos que o nosso dinheiro, o real, ele é uma moeda que é estabelecida pelo Banco Central aqui do Brasil. Então existe uma autoridade por trás que define qual que é o valor que essa moeda tem. E nós usamos essa moeda para realizar as nossas aquisições, as nossas compras, porque para nós também essa moeda tem valor. Assim também é para o Senhor. Assim também é para o Senhor. Só que nesse exemplo, nessa parábola que Jesus está colocando, a dracma aqui, simbolicamente, são todos aqueles que se encontram em uma situação de distanciamento do seu propósito eterno. São todos aqueles que se encontram distantes do seu lugar de pertencimento, do lugar onde o Senhor te chamou para estar estabelecendo e fazendo aquilo que ordenou você fazer. Todas as vezes em que nós, como filhos, ou nós, como aqueles que pertencem à igreja, estamos distante desse propósito, nós estamos na mesma posição que essa dracma que foi perdida. E quando nós entendemos que a figura que Jesus está colocando aqui é de algo precioso que foi perdido, não está diretamente ligada com a moeda em si, ou com a pessoa em si, mas com o conjunto das coisas, mas com a união das coisas. É a moeda, o seu valor substancial e também aquele que tem toda a autoridade para atribuir esse valor sobre essa moeda, sobre essa substância. Então, ela em si mesma não tem o valor que possa defini-la. A dracma perdida ainda tinha valor, mas sem um lastro, ela estava inutilizada. O lastro seria o quanto ela é valorizada por essa autoridade que define o seu valor. Não tem como você entender que o valor que você tem está fora daquilo que Deus quer para a sua vida. Absolutamente. Quando o Senhor usa a figura de linguagem, Ele usa essa parábola, estabelecendo, dizendo, qual a mulher que perdendo uma das suas dracmas, não sai em busca para achá-la? O exemplo dessa mulher é dado para que nós entendamos como que o Senhor faz quando Ele age indo em busca daqueles que estão perdidos. E a figura da mulher aqui representa a graça do Senhor, representa a ação do Senhor, o mover do Senhor. E é Ele quem estabelece valor a essa dracma. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós temos valor, mas o nosso valor não está intrinsecamente ligado a nós mesmos, a nossa pessoa, mas sim aquele que tem toda a autoridade, que olha para nós e identifica valor. É Ele que faz isso. O lastro da nossa existência é a imagem de Deus em nós,
é a vontade de Deus em nós como direção, é a graça de Deus como sustento nas nossas vidas, é a comunhão com Deus como finalidade eterna. Fora disso, continuamos sem lastro, continuamos sem fonte, sem o fundamento, sem a relação que nos dá sentido e destino. Quando estamos caídos do nosso lugar de posição, nós perdemos aquilo que nos dá valor, aquilo que atribui valor em nós. Quando estamos deslocados dentro da igreja, quando estamos fora do lugar que nós devemos estar, nós perdemos esse lastro, nós perdemos esta direção, nós perdemos esse sentido. Hoje eu quero caminhar com os irmãos dentro desse texto, expondo a palavra de Deus, a partir do versículo 8, o zelo de Deus, a diligência da graça de Deus, o valor que Ele vê em você e a alegria que o céu manifesta quando alguém volta para o lugar certo. Quando nós olhamos aí o versículo 8, na parte A do versículo 8, nós vemos o zelo intenso da graça de Deus, representado pela mulher, onde Jesus começa dizendo, ou qual é a mulher? No contexto judaico, isso não é casual. A mulher aqui representa o zelo ativo, um cuidado meticuloso de Deus, indo em busca daquilo que realmente tem valor para Ele, que é restabelecer a comunhão e o relacionamento com o que foi perdido. Enquanto a parábola da ovelha perdida mostra o pastor buscando fora e o filho mostra o pai esperando no portão, aqui nesse texto, no centro desse capítulo, Deus aparece de maneira diferente, como alguém que vasculha cada canto, iluminando, limpando, movendo tudo, até encontrar o que lhe é precioso. Essa é a graça que não desiste, é a graça que entra onde ninguém quer entrar, é a graça que mexe na bagunça da alma para trazer de volta o que é seu. Mas por que a graça faz isso? Porque aquilo que se perdeu tem valor para Deus. É por isso. Quando a graça vai em nossa direção, nos buscando, indo em busca de trazer-nos de volta, é porque da parte daquele que tem todo o poder e autoridade, há uma definição de que essa dracma tem valor. Você tem valor. Você é importante para Deus. Claro que essa mensagem, ela não está pautada em um cunho, em uma direção que é antropocêntrica, onde nós colocamos o homem no centro, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, mas colocando o homem no seu devido lugar, que é o lugar do destino da bênção de Deus, porque o Senhor veio em busca de salvar aquilo que havia sido perdido. Então você tem valor, irmão. Sua família tem valor. Deus ama você. Tanto ama você como vai em direção para resgatar você. E eu sei que essa mensagem nessa manhã, ela tem esse objetivo, de fazer você lembrar o quanto o Pai te ama. Amém? No mesmo versículo 8, na parte A, nós temos aí as 10 dracmas, que representa o valor, a identidade e o pertencer. Na cultura da época, 10 dracmas não eram apenas 10 moedas. As mulheres casadas tinham um conjunto de 10 dracmas costurado em seu turbante. Era um símbolo do seu dote, da fidelidade, da identidade e da honra da família. Perder uma dracma era como perder uma parte da aliança. Ela não perdeu dinheiro, perdeu algo que representava quem ela era. E aqui está o ponto principal. A dracma perdida não perde valor, ela perde a sua posição. Ela perde a sua posição. Ela cai, mas continua valiosa. Ela se esconde, mas continua preciosa. Ela fica em algum canto da casa, mas não deixa de pertencer à família. É justamente porque tem valor que a mulher age. É justamente porque tem valor que a graça vai em nossa direção. No versículo 8, na parte B desse versículo, o próprio Jesus diz assim: se essa mulher perder uma dessas dracmas, há pessoas que se perdem dentro da casa. A dracma não fugiu como o filho pródigo, ela não errou o caminho como a ovelha, ela simplesmente caiu da posição, caiu do propósito, caiu do lugar.
está fora do lugar do propósito, e a graça de Deus busca alcançá-la por seu zelo, e chama para o retorno. Muitos aqui talvez não estejam perdidos no mundo, porém, a palavra de Deus nos expõe, neste momento, a uma reflexão quanto à posição em que estamos. Nós estamos dentro ou fora do propósito? Fazendo o que Ele ordenou ou indiferente ao que Ele tem dito para nós? Ou até mesmo nós estamos alheio à sua perfeita vontade? Sabe, irmãos, posso não estar perdido dentro da igreja, dentro da família de Deus, ou perdido dentro da fé, ou perdido até mesmo dentro das minhas emoções, porque eu posso já ter as minhas emoções ordenadas. Porque aqui não é sobre sermos boas pessoas, não é sobre sermos pessoas que a sociedade identifica como valiosa ou preciosa. Essa mensagem, ela está falando sobre nós estarmos conectados na videira verdadeira que é Cristo. E quando isso é interrompido em nossas vidas, quando nós nos afastamos desse relacionamento com o Senhor, mesmo quando nós estamos dentro de casa, nós exercemos um relacionamento com o Senhor em que há uma quebra dessa comunhão, há um interromper dessa comunhão, e caminhamos como pessoas que não têm mais o calor do primeiro amor em seu coração. Então a mensagem que Jesus está nos transmitindo nesse texto é para que, olha, mesmo que você se perca, mesmo que você caia, mesmo que você passe um tempo não sendo achado, debaixo dos escombros, debaixo da poeira, debaixo da toda a sujeira, ou até mesmo da escuridão, eu vou em sua direção, eu tenho interesse em ir te buscar, em alcançar você. A parábola nos lembra que há pessoas que nunca saíram da casa, mas há muito tempo saíram da comunhão viva com Deus. E o que Deus faz quando alguém cai assim? O que Deus faz quando alguém cai assim? No versículo 8, na parte C, ele fala claramente que ele acende a luz. Ele acende a candeia. Por quê? Porque ele entende que uma dracma foi perdida. E aqui a candeia, ela representa a verdade que ilumina o escondido. A primeira ação da mulher é acender uma lâmpada. Isso aponta diretamente para a palavra que ilumina o caminho e o Espírito que revela o que está oculto. Quando Deus decide restaurar alguém, Ele começa iluminando primeiramente a mente, a consciência, depois os afetos, as intenções e os cantos escuros da alma. Sem luz não há diagnóstico, sem luz não há encontro, sem luz não há arrependimento. A palavra de Deus diz lá em Salmos 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nesse versículo 8, na parte C, nós vemos que Jesus está nos dizendo que é a palavra que ilumina o nosso entendimento, a nossa mente. E a palavra nessa manhã, ela veio em direção a você, para que você possa se observar se você não tem andado perdido, se você não tem andado caído, se você não tem andado prostrado, fora do propósito que Deus colocou para você e apresentou para você, fora do seu lugar de pertencimento. Mas iluminar não basta, Deus também limpa. E na parte D desse versículo 8, a mulher varre a casa. Isso indica o processo de Deus que levanta a poeira. Varrer, mexe onde ninguém quer mexer. Toca na poeira acumulada. É remover o que está escondido no chão da alma. Quando Deus varre a casa, Ele mexe em lembranças, confronta hábitos, revela feridas, desfaz padrões, reorganiza áreas negligenciadas. E muitas vezes, quando o Senhor faz esse tipo de movimento,
Dói, irmãos. Dói muito. Pode ser que essa palavra também esteja confrontando você, porque você esteja nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor não direcionou essa palavra à toa. Há um propósito para essa palavra, para alcançar o seu coração, para que você faça essa reflexão, faça o dever de casa, em que você visualize-se na sua posição no reino, e se você está fora dessa posição, se você está exercendo o seu chamado, exercendo os seus dons e talentos, se você está no lugar certo, aonde Deus te chamou para estar, ou se você tem rejeitado o chamado dele, desobedecendo aquilo que ele ordenou você fazer. Talvez exista no seu coração um desejo de desistência, de desânimo, e essa palavra é justamente para que você possa enxergar isso, e apresentar o seu desânimo ao Senhor, para que Ele mesmo possa lidar com ele, e não você, porque o desânimo é uma resposta de um conjunto de situações que sua vida tem passado, e você não tem sabido lidar com isso, e a melhor resposta para isso é apresentar ao Senhor, é entregar ao Senhor. Nós vimos aí a Ingrid cantando aqui, e no final ela falando sobre aqueles irmãos que estão passando por um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de dor, e a mensagem ela vem direcionada nesse ponto, para falar a você que, mesmo que você esteja fora de posição, hoje é o dia de você pensar sobre o que Deus quer sobre sua vida. Hoje é o dia de você se posicionar diante de Deus. Hoje é o dia de você retomar o seu lugar de pertencimento. Amém? Na parte D do versículo 8, nós vemos que a mulher procura de forma diligente até encontrar, o que nos mostra que a graça de Deus ela é insistente. O texto diz que ela procura diligentemente. O termo grego aqui significa buscar com rigor, com cuidado extremo, sem desistir. A graça de Deus não tenta, irmãos, ela insiste. A graça de Deus não procura desistir, não procura desistir, ela procura até achar. A graça de Deus não se irrita, ela persevera até recolocar seu bem mais precioso no seu devido lugar. Jesus está mostrando que Deus não abandona pessoas por estarem no canto da casa. Ele busca, ilumina, limpa, reorganiza até encontrar. E quando encontra, algo extraordinário acontece. Nós vemos ali no versículo 9, nessa exposição bíblica, nós vemos que o Senhor, Ele mostra para a gente, no versículo 9, que achando-a, reúne as amigas e vizinhas. Então a alegria é restaurada. Ela não se alegra sozinha, ela chama a comunidade: alegrai-vos comigo, porque encontrei o que havia se perdido. Assim também é no céu, assim é no coração de Deus, assim é na igreja do Senhor. Quando um pecador se arrepende, quando alguém volta ao lugar, quando uma alma é restaurada, o céu celebra, a igreja se alegra, a graça transborda. O propósito final da busca é restaurar sua alegria, restaurar a comunhão, fazer valer sua identidade, até aquecer o seu coração novamente. O propósito do Senhor é fazer com que você volte ao primeiro amor. O propósito do Senhor é fazer com que você tenha o seu coração novamente aquecido por essa verdade que ilumina o seu entendimento nesse momento. E não fique deslocado do lugar que Deus preparou para você estar. A palavra de Deus, ela nos chama nessa manhã a retornarmos à posição da qual caímos. A palavra de Deus nos chama a nos reposicionarmos no lugar do qual nós fugimos. Deus te deu dons, irmãos. Deus te capacitou. Deus ativou em você tudo o que você precisa para exercer a piedade,
para exercer o evangelho nessa vida. Deus te deu tudo. Mas se você usar o seu dom do livre-arbítrio para impedir o agir de Deus, você se encontra exatamente na posição da dracma perdida. Exatamente nesse lugar. E essa palavra dessa manhã é para que você volte, retorne, tome sua posição de volta, por amor ao Pai que você tem, por amor ao Pai que você tem. Para aqueles que caiu da posição, você não perdeu valor. Deus acendeu a luz para você hoje. Para as famílias com dracmas perdidas, Deus não apenas observa, Ele procura dentro da casa. E para a igreja, não podemos deixar ninguém nos cantos escuros. Somos cooperadores dessa busca divina por aqueles que possuem valor para Deus. E se um filho tem valor para Deus, esse mesmo filho tem valor para a sua igreja. Se você se encontra perdido, se você se encontra afastado, deslocado, é tempo de voltar. Hoje é o dia do retorno, em nome de Jesus. É o dia de você voltar para o primeiro amor. É o dia de você voltar e ter o seu coração aquecido pelo poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em seu interior. O seu valor só vai ser restabelecido se você se encontrar junto a quem estabelece seu valor. Você não vai encontrar o seu valor fora da presença de Deus. Você não vai encontrar o seu valor no mundo. Você não vai encontrar o seu valor servindo aos seus próprios prazeres e desejos. Se o seu prazer, se o seu desejo está no seu ventre, em fazer sua própria vontade, você ainda está perdido e deslocado. A mensagem dessa manhã é para você retornar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, restabelecer de novo a comunhão com o Senhor, ter o seu coração aquecido. Certa vez um irmão me procurou perguntando: Anderson, como que eu faço para fazer o meu coração aquecer novamente? E eu queria falar com os irmãos sobre isso. Um coração que para de aquecer, irmãos, é um coração que parou de ouvir a verdade. Está só escutando a verdade, mas não está dando ouvidos à verdade. A verdade já não está alcançando o coração e confrontando os seus limites. Quando nós interrompemos o processo de libertação que a verdade provoca, o nosso coração começa a endurecer e se esfriar. Então o primeiro diagnóstico é quando você parou de ter o coração aquecido, é porque você em algum momento parou de ouvir a verdade. Você só está escutando ela, mas você não está dando ouvidos a ela. São movimentos diferentes. Porque quando você dá ouvido, você pratica. E é na prática que você vai ver o quanto você foi afetado pelo pecado. E o quanto a verdade está ali para te libertar. E no que ela quer te libertar. O que nós podemos concluir então, indo para o fim, é que no versículo 10, a palavra de Deus diz que hoje é o dia de ser encontrado. Jesus encerra dizendo: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não é apenas a alegria dos anjos, mas a alegria diante deles, porque é sobre a alegria de Deus diante dos anjos. Percebe o nível de valor que o Senhor estabelece sobre você? O quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor quer ver você restaurado no seu lugar de pertencimento, que é na presença dEle, conectado com Ele, em plena comunhão com o Senhor. O Senhor está acendendo a luz sobre a sua vida. Ele está varrendo a casa, organizando, mexendo, chamando, procurando. Ele sabe de onde você caiu. Ele sabe onde você está nesse momento.
Ele sabe onde está a sua alma nesse tempo. Ele sabe exatamente o que você perdeu ou onde se perdeu. Se foi pela caminhada ou se foi pelo exercício de seus próprios desejos e vontades. O que importa é que o Senhor hoje quer restaurar você. O que importa é que o Senhor hoje te chama à restauração. Ele quer restaurar sobre você o primeiro amor. Ele está dizendo: você ainda é meu, você ainda é valioso, e hoje eu te encontro novamente. E nessa hora, eu quero conclamar a igreja, os irmãos, a curvar suas cabeças, para que nós possamos, segundo a direção do Espírito Santo, cantarmos essa canção, com toda a sinceridade do coração, em adoração ao Senhor, em exaltação ao Senhor, uma oração por meio de uma canção. Eu queria que você cantasse essa música junto com a Ingrid, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e amado Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua palavra possa alcançar os escombros do coração de cada irmão aqui presente, Senhor, para remover, ó Deus, toda a poeira, toda a sujeira e tudo aquilo que tem, ó Deus, atrapalhado os nossos irmãos de ir em direção à sua vontade e fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se alegra quando um pecador que está afastado, que está indo numa direção que não agrada ao Senhor, ele retorna à sua presença. Ele se conscientiza e ele reconhece, ó Deus, que o caminho que tem escolhido não é aquele que agrada ao Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor se alegra quando um pecador volta para a sua presença. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos falou nessa manhã. O Senhor nos falou com a sua palavra, para que possamos, ó Deus, retornar para o nosso lugar, que é junto do Senhor, porque só assim nós completamos a família, Senhor. Só assim nós completamos, ó Deus, o propósito do Senhor. Por isso, Senhor, eu rogo agora, intercedendo por esses irmãos, pedindo para que o Senhor complete a sua obra em seus corações, que o Senhor possa alcançá-los e mostrar, ó Deus, para eles, que o verdadeiro valor que eles possuem
é estar na sua presença, ó Deus. É estar com o Senhor, Pai. Não há valor se não estamos com o Senhor, Pai. E por isso eu peço, ó Deus, que eles possam, em nome de Jesus, serem firmados nessa verdade. Assim eu oro em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Amém.